anomalia com normalidade, como se isso fosse normal, ao estilo, mas todo homem trai, né? Porque esse tipo de tratamento, ou até mesmo daqueles que ignoram a traição, o pavor é tão grande de perder o relacionamento que a pessoa finge que não está vendo. Nesses casos é praticamente fatídico que a traição ocorrerá novamente. Portanto, para que uma pessoa possa ter a possibilidade de ser salva da sua própria loucura, ela precisa sentir o peso daquilo que ela fez. Então, eu, em geral, recomendo um afastamento momentâneo. Um afastamento momentâneo. Sim, a pessoa precisa repensar, e até a pessoa que foi traída precisa dar tempo ao tempo para a poeira que subiu na explosão daquela traição possa poder se assentar minimamente do lado de dentro, para a pessoa ter uma visualização do que fazer. Então esse é o primeiro ponto. Consequência. E consequência aqui também eu não estou dizendo perversidade, tá? Porque aí de repente ainda vão ter algumas pessoas que vão pensar: Felipe, eu entendi muito bem o que você está falando. Se me trair, tu vai ver só, eu traio em dobro. Aí não. Porque aí você vai partir para um caráter do tipo depende, né? Que é um caráter que não tem consistência em si mesmo. A pessoa, ela inclusive é capaz de negar os seus próprios princípios dependendo daquilo que o outro faz, quando na verdade um caráter saudável ele se estabelece quando você se permanece inalterável, independente da doença de ser do outro. Então, o que eu falo consequência é algo que dê espaço para ambos, tanto o que traiu quanto o que foi traído, para processarem o acontecido. Entendeu? Mas eu não estou aqui estimulando a perversidade, de modo que a pessoa traída passe a abraçar a ideia de que ela vai se tornar o braço vingativo de Deus contra aquela pessoa, porque se você entrar nessa vibe, vai dar ruim. E aí, pior do que o prejuízo de ter sido traído, você ainda vai entrar num labirinto psicológico e emocional cuja emenda vai ficar pior do que o soneto. Agora, quando eu falo de consequência, eu falo é dar tempo ao tempo, é não ceder às crises de remorso e de desespero culposo da pessoa que traiu num primeiro momento, é deixar a poeira assentar para que a coisa possa ser sentida e processada. E você, verificando uma disponibilidade de continuar, você possa, com calma, ir restabelecendo as coisas, até para que fique claro que, embora você possa até estar perdoando uma vez, isso jamais seria admissível numa segunda vez. Entende? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente só, de fato, consegue concluir de que aquela pessoa não vai voltar a trair com o tempo, dando tempo ao tempo e se valendo da colaboração da pessoa que traiu em poder facilitar e disponibilizar determinados comportamentos e ações que favoreçam a cicatrização da alma da pessoa ferida, né? Já não guardando senhas de celular, já não criando senhas e bloqueios de determinados segredos, né? De preferência avisando os lugares em que vai, passando um tempo ali buscando tornar o contexto onde ela está inserida o mais acessível e claro possível para que se possa
estabelecer a reconstrução da confiança da outra pessoa novamente, entendeu? Então, eu creio que a disposição da pessoa que traiu para poder personificar esse tipo de comportamento é um bom indicativo da probabilidade de ela não repetir a traição. Agora, se o sujeito trai e ele até chora, se descabela, pede para voltar, aí você vai lá, marca um tempo e volta com ele. Mas voltando com ele, não, meu celular é meu celular. Não, meu e-mail não olha não. Não, olha, peraí, eu preciso do meu tempo, eu tenho que saber, não, eu não tenho que ficar te dando satisfação para onde eu vou. Aí o sujeito continuar entrincheirado e cheio de lacunas e de privações e de bloqueios, conforme ele fazia anteriormente, tem coisas que a gente aí já não precisa ser profeta para saber no que vai dar, não é verdade? Então, eu creio que essas sejam algumas dicas práticas que, embora a gente não tenha uma garantia se uma pessoa traiu uma vez, se ela não vai trair outras, né? A gente pode visualizar e depreender determinados sinais, né? Que possam ajudar a prosseguir ou a te convencer de que o melhor é parar, né? Amigos e amigas, eu inclusive estou recebendo aqui um feedback da querida Maria que deu uma travada. De tudo, como pelo menos a live está ativada aqui, se vocês perderem algum trecho ou algum recorte, com a graça de Deus, esse vídeo aqui vai ficar gravado aqui no meu canal no Instagram e posteriormente, com a graça de Deus, ainda essa semana, ele vai ser levado lá para o meu canal no YouTube. Tem o meu amigo aqui, Guto, que está aqui pelo codinome Cal Gemelo. Ele é quem edita aqui os meus vídeos e faz os recortes aqui. Inclusive, super recomendo para quem desejar esse tipo de trabalho. E ele vai estar colocando lá de modo que, seja por uma questão de sinal aqui da minha parte ou de sinal aí da sua, depois pega os recortes, pega a live lá na íntegra, sobretudo no YouTube, que aí você vê direitinho. Ó, já estou recebendo outros feedbacks aqui de que tá normal. Inclusive eu tenho gente diretamente de Manaus, no Amazonas, assistindo a gente aqui. Meu amigo, minha amiga, um beijo carioca para você, regado de muito carinho. É a querida Nilza. Ô Nilza, obrigado pela honra da sua audiência aqui comigo, viu? Um beijão para você. Fique muito à vontade, seja muito bem-vinda. Então, eu vou aqui passar para a segunda questão, né? Nós tivemos essa primeira questão, né? Eu vou tentar, vamos ver aqui o tempo, ainda dá tempo. Qualquer coisa, gente, comenta aqui, traz comentários aqui, colocações, que ainda dá tempo de a gente conversar um pouquinho. Mas assim, percebendo aqui, eu estou dando uma olhada, estou vendo que não tem, eu vou partir aqui para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: uma vez traído, o melhor caminho é trair de volta como forma de resolver a situação? Só assim é possível perdoar? De uma certa forma, sabe, eu já até meio que respondi isso na nossa questão anterior, mas está aqui um tipo de questão que opera na forma de uma ilusão, sobretudo quando a gente pressupõe que a nossa subjetividade é composta apenas da nossa consciência aqui, sabe? A gente pensa que a gente é só essa mente aqui, que nesse momento está aqui olhando para um aparelho de celular, eu no caso para vocês, vocês no caso para mim. Só que a gente não é só isso. Existe uma outra dimensão dentro da gente
que a psicologia denomina de inconsciente. E que eu aqui, por uma questão didática, me utilizo de uma terminologia mais popular que eu chamo de alma. Essa dimensão dentro da gente, ela tem vida própria. Tem. Não é por outra razão que hoje em dia existe a psicologia, porque a psicologia, falando a grosso modo, num resumo hipersimplificado, é uma ferramenta da ciência para ajudar a consciência das pessoas a lidar com a sua própria alma. Porque quando essas duas dimensões entram em conflito, aí nasce a neurose, que é quando a gente faz aquilo que a gente não gostaria, e justamente aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente trava. Então, quando dá um bug entre o Tico e o Teco, entra a psicologia tentando fornecer ferramentas para a conciliação entre as partes. Portanto, uma pessoa que pense que, uma vez traído, o melhor caminho para se resgatar a propriedade e a confiança é trair de volta, esse é o tipo de pessoa ainda ingênua e ignorante dessa outra dimensão que nos constitui, que é a alma, ou o inconsciente. Sim, porque de um ponto de vista racional, possui uma certa lógica, uma certa estética de lógica funcional você pensar dessa forma, né? Bem, se ele me traiu, então eu traio ele e a gente fica no 0 a 0, né? Como se fôssemos postes de ferro, né? Mas a gente não é, minha amiga e meus amigos. Tanto quem trai deflagra processos dentro de si, quanto quem é traído também. Ambos deflagram processos e ninguém trai impunemente do ponto de vista da sua própria psique. É por isso que, se você abraçar a disposição de personalidade do tipo depende, e eu vejo muita gente nesse tipo de frouxidão de ser, ou seja, eu sou aquilo que depende do que você fizer comigo. Essas são pessoas que, se elas encontrarem pessoas imaturas, maldosas ou distorcidas na vida, será a sua própria sina se distorcer e se deformar também. E aí, meus amigos e amigas, não carece. Não carece. Porque se uma pessoa te traiu, a pessoa que traiu precisa ser a sua própria sentença. Mas na medida em que você trabalha com a lógica de que traí-lo de volta é a solução para equalizar o impasse que foi gerado, você então deflagra processos dentro de você que, em muitos casos, na prática que eu já assisti, acaba o respeito, só dana de fabricar uma série de cicatrizes na relação que fomentam as divisões, as desconfianças e o próprio inferno da relação, de modo que, para se fazer esse tipo de coisa, a pessoa precisa já estar moldada numa perturbação existencial de ser tão grande que para ela não faz diferença o fato de trair ou não trair, porque ela, na interioridade dela, já habita uma vibração infernal de angústia, de culpa, de insegurança, de modo a ela não visualizar diferença entre os termos. E aí, nesse caso, sim. Mas para quem de repente fique cultivando essa ilusão, como se fazer isso fosse equivalente a 1 mais 1 é 2, não caia nesse conto do vigário. Se a pessoa te traiu
Eu creio que a decisão que se tenha que tomar é se você vê potencial tanto na pessoa que traiu, mas sobretudo em si mesmo, para continuar ou não. Porque tomar a deficiência do outro como pretexto para se deformar é, na verdade, assinar a denúncia de que qualquer bondade ou retidão que um dia você viveu foi só por falta de oportunidade para você abraçar a maldade como estilo de vida. Entendeu? Porque a grande verdade é que se você deseja ter uma relação para que a partir dessa relação você viva algo bom, porque eu acho que é só assim que um relacionamento faz sentido, né? Seria infinitamente melhor viver sozinho do que estar numa relação que fabrica em torno da sua vida um inferno existencial de ser. Agora, se a proposta é estar numa relação para viver melhor, para viver bem, então, pelo amor de Deus, não se permita esse tipo de autossabotagem, porque é você se utilizar de um expediente que não tem a menor garantia de resolver a situação, muito menos dará conta de agregar qualquer coisa, seja para sua reputação, seja para sua personalidade, seja para sua consciência, de maneira a ajeitar as coisas, mas apenas na ilusão de quem pressupõe existir sem alma. Mas nós temos almas, meus amigos e amigas, e dependendo do modo como a gente se comporta, a gente deflagra processos que lá no início, presumindo que estejamos no controle da coisa, com o passar do tempo, a gente vê que a gente está sendo controlada por ela. E aí, no final das contas, se a coisa já era ruim, porque no caso você foi traído ou traída, a coisa ainda fica pior, porque vão entrando uma série de variáveis que vão se tornando consequências complexificantes da atitude que você tomou supostamente para resolver. Mas não resolve. Saibam que não resolve. E olha, gente, eu até vi aqui, tem a Maria também, de Manaus. Boa noite. Boa noite, Maria. Ô, gente boa, eu tô tendo uma audiência boa aqui de Manaus. Maria, seja bem-vinda, minha amiga, coisa boa. Muito bom, beijão para todos vocês aí. Com a graça de Deus, quero poder visitar essa terra aí tão bela, né? Com a graça de Deus, eu e minha família, se Deus quiser, né? Vamos lá. Aqui, e a terceira e última questão, que eu creio que dá tempo para a gente comentar. E olha, então eu estou tendo até o pressentimento, que eu estou vendo aqui o pessoal a princípio não está escrevendo questão. Estou tintindo que a gente termina esse tema hoje, hein? Diz aqui a última questão. Quem trai, o tempo passa e ele quase nem lembra mais. Agora, para quem foi traído, nunca esquece. Vira e mexe, a tristeza bate. Isso daqui, na verdade, mais do que uma questão, isso foi um depoimento, né, que foi trazido. Quem trai, o tempo passa e ele quase nem lembra mais. Agora, para quem foi traído, nunca esquece. Vira e mexe, a tristeza bate. Deixa eu fazer um comentário sobre esse depoimento. Até porque ele implica certos cenários que eu creio ser válido a gente refletir. Sem dúvidas que a traição, ela gera uma dor, ela gera uma ruptura, um rasgo na alma. Dói. Inclusive, não é por outra razão que lá no início aqui da nossa live, eu estava recomendando que, no geral, sempre depois de uma traição é bem-vindo que a pessoa traída se permita um tempo
um tempo para o assentar da poeira, um tempo para o reajuste dos sentimentos, porque de fato é uma colisão tão violenta que a dor da traição em si eclodem dentro da pessoa traída uma série de outras coisas, às vezes não resolvidas, do passado da pessoa traída, e vai virando tudo um bolo muito complicado para se lidar. É como você pegar um copo com água, com uma poeira assentada abaixo, e você de repente jogar uma pedra um pouco mais pesada dentro desse copo, de modo que quando a pedra chegar no fundo do copo, ele vai suspender aquela poeira e ela vai para a superfície, tomando todo o espaço do copo. Isso porque assim opera a psique de boa parte das pessoas. Elas saem da sua infância e adolescência e adentram vida adulta afora, sob a pressuposição de que elas se distanciaram de situações e dilemas que tanto a incomodavam no passado. E aí, com os muitos afazeres, com o trabalho e uma série de realizações, aquelas questões do passado recaem num limbo de esquecimento que dá à pessoa a sensação de que ela superou. Mas são em determinados baques que a vida nos proporciona, às vezes seja pela morte de um ente querido, às vezes seja por uma demissão, e não menos por uma traição, que isso vem como uma pedra que vai até o fundo da psique, gera uma colisão que vai fazendo uma série de outros detritos entrarem em agitação e num espalhamento difuso dentro da gente, onde a dor da traição já começa a se misturar com uma série de outras questões não resolvidas e que voltam para a superfície da consciência. Inclusive, é pela via desse tipo de transtorno que muita gente tem uma boa oportunidade de uma psicoterapia, né? De modo a não voltar a jogar para debaixo do tapete e engavetar no arquivo do esquecimento de maneira indevida coisas que precisam ser elaboradas e entendidas, né? Portanto, o que eu quero aqui dizer é que, de fato, a traição ela é dilacerante, mas ela não é insuperável. A grande verdade é que as pessoas elas pretendem que os sentimentos, uma vez afetados, que eles passem espontaneamente, sem que para isso tenha que ter qualquer esforço ou deliberação da consciência. E isso não é só para esse tema específico que nós estamos falando, isso é para tudo. A pessoa, ela entende que ela precisa ter coragem para fazer uma coisa que ela entende que é boa, só que como ela não encontra a coragem dentro dela, então ela não vai, porque ela acha que essa coragem tinha que surgir nela, tal qual uma entidade que entra na gente, e aí a gente fica empoderado e vai lá e faz. Me desculpe, mas não é assim que a banda toca. Existe aquilo que eu costumo chamar de uma atitude em fé. Uma atitude em fé. E repito, não apenas para esse tema específico que nós estamos conversando, mas para tudo. Tudo aquilo que a consciência entender, a saúde e o benefício da direção a ser seguida ou da direção a ser abandonada, mas a pessoa não encontre o devido equivalente de sentimento para tomar aquela atitude, seja para prosseguir ou seja para desistir, ela então precisará de uma atitude em fé.
que é uma decisão da consciência que se toma na contramão ou na ausência dos sentimentos que seriam correspondentes para aquela decisão. Por exemplo, a pessoa, ela tem medo de dirigir. Ela tem medo, mas conscientemente ela sabe que o medo é superável, ela sabe que a direção é algo realizável, factível. Racionalmente, ela inclusive sabe que ela é capaz. Mas como toda vez que ela tenta ou ela esboça na mente a possibilidade, surge dentro dela um pavor tão grande, aí ela conclui, então não é para eu fazer. Não é para eu fazer. Ou eu só vou fazer quando a coragem vier como uma entidade dentro de mim e substituir esse medo, aí sim eu vou lá fazer. Mas aí, meus amigos, nesse caso, se você, acometido pelo medo em função de inúmeros condicionamentos do seu passado, do nada você for possuído por uma coragem, isso tá mais para esquizofrenia do que para saúde, porque não é assim que a banda toca. Nesses casos, essa pessoa precisará de uma atitude em fé, onde mesmo com o medo ali pulsando, ela vai tomar a decisão de ir lá fazer. E é nesses casos que consistem naquilo que eu quero dizer da consciência capitanear os sentimentos. E aí a pessoa, naquilo em que a pessoa vai lá fazendo, mesmo tremendo, mesmo com medo, aos poucos, naquilo em que ela for fazendo, o sentimento vai cedendo, porque a liderança da consciência vai estabelecendo um novo condicionamento e uma nova direção para os seus próprios sentimentos. Pega esse princípio e vamos aplicar aqui nesse tema que nós estamos falando. No que diz respeito à traição, é a mesma coisa. Se você foi traído, se você foi traída, você deu um tempo, mas pelo significado da história que vocês têm, por aquilo que você verifica nos seus sentimentos, e você percebe ainda ter ligação e conexão com a pessoa, naquilo em que você avalia a outra pessoa e você vê, não garantia, mas potencial de arrependimento, e de uma certa forma realmente tudo sugere a possibilidade de uma segunda chance de seguir em frente, jamais tome essa decisão se deixando ser governado pelos sentimentos, porque nesses casos, sendo governado pelos sentimentos, aí vai acontecer o que está descrito nessa questão que eu li aqui. Você vai voltar à relação, mas você será periódica e sistematicamente espancada pela tristeza, pela lembrança, pela insegurança e por uma série de sentimentos e sensações desconfortáveis, cuja ignição e surgimento dentro da nossa mente, na nossa alma, são involuntários, eles aparecem, sobretudo em função de um registro traumático que aconteceu. No entanto, se você decidir voltar, decida também com a disposição de tomar uma atitude em fé, no sentido de você se tornar o responsável por buscar, com todo o seu entendimento e dedicação, fazer esse novo retorno e essa relação algo agradável e prazeroso, sobretudo e antes de tudo para você. De modo que, certamente, no curso, da relação e do retorno, sim, vira e mexe, lembranças virão, sentimentos se deflagrarão, sensações se despertarão,
Mas se você decidiu retornar, é necessário haver um compromisso da consciência em não alimentar tais sentimentos. A gente não pode evitar de sentir, mas a gente pode não alimentar muita coisa que a gente sente. E aqueles que assumem essa disposição em fé, com o passar do tempo, vão desfrutando paulatinamente de uma redução desse desconforto e dessas sensações de tristeza, ao ponto de, em alguns casos, e que eu particularmente já vi, de a relação ter até ficado melhor, ter ficado mais plena, mais amadurecida depois de uma tragédia como a traição. Portanto, esse tipo de questão nos alerta para o cuidado da pessoa que foi traída ao decidir retornar, não tomar esse evento como uma ocasião para se autossabotar, reavivando e retroalimentando as reverberações desse acontecimento dentro de si, às vezes para se vingar da pessoa que traiu, mas às vezes apenas para viver se transtornando e infernizando a própria existência numa franca atitude de autossabotagem. Não carece. Não carece. Meus amigos e minhas amigas, se de repente você está até achando um pouco difícil o que eu estou falando, depois ouve novamente com calma, porque são de suma importância isso que eu estou dizendo, e que se você entender adequadamente, olha, eu tenho certeza de que isso pode ser luz para esse caminho tão turvo e nebuloso, pelo modo como deflagra dentro da gente sensações muito intensas e catastróficas, como é próprio da traição fazer. E, meus amigos, no mais, eu quero agradecer muito a presença de todos os que puderam estar aqui participando. Muita gente chegou depois, mas não se preocupem. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal e ainda essa semana, se Deus quiser, será levado lá para o meu canal no YouTube, que se você não conhece, eu te convido a conhecer o canal Felipe Nazarete. Dá um pulinho lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você vai ter ali um ingresso diário de vídeos sobre os mais diversos temas.